fazer uma coisa. Vai colocar na nuvem. Beleza, já deixa eu passar aqui o Rust para a nossa querida Sandra. Deixa eu pôr aqui. Que aí, se precisar de qualquer coisa aqui do volume, ela... Pronto. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui também, que é para ficar a tela grande para vocês na hora que a aula... Pronto, é isso aqui. Então, vamos lá, gente. Ontem eu disse para vocês que nosso encontro, a gente trabalhou sobre a distração e hoje eu quero trabalhar sobre a dúvida. A dúvida. Eu quero que vocês façam aí como se fosse o paralelo. De um lado, você vai pôr os 3 itens que a gente vai trabalhar e na frente você vai colocar o contraponto. Por exemplo, ontem nós trabalhamos sobre distração. O que contrapõe a distração é o foco. Então, você coloca distração, coloca uma setinha e escreve foco. Hoje nós vamos trabalhar sobre a dúvida. Então, você vai colocar dúvida, puxar a setinha e colocar fé. Coloca esses 2 e eu já vou fazer a tríade com vocês e depois a gente só vem trabalhando dentro delas. Depois você vai colocar dúvida e no desânimo, e fazer a setinha e colocar entusiasmo. Então, quero que vocês coloquem aí essas 3 referências. No lugar da distração, o foco. No lugar da dúvida, a fé. E no lugar do desânimo, o entusiasmo. Coloca essas 3 referências aí. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem tomou banho natural hoje? Vamos lá. O meu hoje eu tomei. Eu quem? A Fabiana? No começo foi terrível, gente, mas depois eu até gostei. Hoje foi o primeiro, Fabi? Como é que foi? Não, hoje foi o primeiro intencional, né? Mas aí muda tudo, muda não? Muda tudo, mudei a chave. Uau! Então hoje foi o primeiro banho intencional da Fabi. É isso aí. O meu hoje foi às 3h40 da manhã, porque o Arthurzinho começou a chorar e eu falei, caramba, se eu vou tomar logo esse banho agora, já vou fazer os estudos que eu preciso fazer. Então hoje eu comecei, era 4h10 mais ou menos, já estava pronto, conectado, para a gente poder estar aqui. E essa questão mesmo, tem que ser intencional, porque se não for intencional... João Eduardo está dizendo que eu tomo todos os dias, já tem meses. E o João era um cara que falou assim, esse banho gelado não me pega nem a pau. Não era, João? João falava assim, isso aí não me pega eu não, Fernando. Eu falei, rapaz, toma esse banho. E olha só, toma agora todos os dias. Muito legal. Então, vamos lá. Colocar aí os 3 itens, né? Dúvida, distração. No caso, no lugar da distração, a gente vai colocar o foco. No lugar da dúvida, a fé. E no lugar do desânimo, o entusiasmo. Por que eu fiz questão de colocar essa música sobre a dúvida? Essa música é de um cantor muito famoso chamado Victor Clay, onde ele pega e fala está falando para sua namorada, acaba logo com essa dúvida, me dá um beijo, porque nós nascemos para ser só um. A base da música é essa. Acaba logo com essa dúvida. E é interessante o tanto que as coisas são conectadas, porque hoje, no Ninho, é o último dia da nossa conferência Dá uma Chance para Deus. Olha que legal. Hoje, no Ninho, é nosso último dia da conferência Dá uma Chance para Deus. E quem vai pregar, sem estar combinado, isso já foi arquitetado no céu. Quem vai pregar no Ninho hoje sobre dar uma chance para Deus? Eu que vou pregar lá. E a pregação que eu vou fazer no Ninho hoje é assim, ó. Para de ficar com essa dúvida e deixa Deus chamar logo. Para logo de ficar com essa dúvida e se entrega logo para Ele, porque você e Ele é um só. E aí coincidiu, providencialmente, que o tema de hoje da escola é praticamente... o conteúdo é diferente, mas a essência é praticamente espelho da mesma essência. Porque... Para logo com essa dúvida, me dá um beijo, porque nós somos um só.
Então, eu quero que você coloque uma chave agora que vai mudar a sua vida. Quais são as 3 coisas que você tem paixão? Porque as 3 coisas que você tem paixão nessa dúvida, você tem que determinar. Não pode ter dúvida sobre aquilo que você tem paixão. Você tem que estabelecer o nível de... E o que contrapõe a dúvida é a fé. Você que tem que estabelecer um nível de fé para aquilo que você tem paixão. Porque a paixão, ela é engraçado quando a gente fala assim, você está apaixonado. Quando a gente fala que alguém está apaixonado, você pode perceber, não tem como você falar assim, ó, ele tem dúvida do que ele está sentindo. A paixão é o fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente, como diz o poeta lá. Então, assim, a paixão é o fogo que faz você não duvidar. Agora pega essa. Quando é que você começa a duvidar de alguma coisa? É quando você vai perdendo a paixão por aquilo. Você pega os relacionamentos, qualquer relacionamento, quando vai perdendo a paixão, aí entra a dúvida. Será que esse casamento é para mim mesmo? Será que esse relacionamento é para mim mesmo? Será que eu não tenho que buscar outras coisas? Você vai perdendo o fogo da paixão. E quando você perde o fogo da paixão, você começa a duvidar. Tudo aquilo que você já duvidou nessa vida foi porque você foi perdendo a paixão. E vou falar mais. Muitas vezes não tem nem a ver com o que você deixou de gostar, não está mais alinhado ao seu propósito. Você vai achando que é por causa de um desses itens, mas não. É porque você foi deixando a paixão ir diminuindo. É muito claro. É como se fosse um fogão, uma fogueira, né? Uma fogueira, na verdade, que ela te aquece. Só que para ela te aquecer, o tempo inteiro você tem que estar cortando lenha e colocando lá, cortando lenha e colocando lá. Se você começa a não colocar lenha, se você não começa a deixar só a madeira que está lá queimar, o que vai acontecer? O fogo vai diminuindo, 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 até virar cinzas. E quando ficar cinzas, fica apenas um leve calor, não te aquece mais. E a cinza, o destino dela é o esfriamento. O destino da cinza é o esfriamento. E quando você vai se esfriando, o que vai acontecer? Vai se esfriando tanto que a paixão acaba. E aí você vai ter que falar assim, nossa, agora eu vou ter que fazer outra fogueira. E aí quando você fala fazer outra fogueira, é onde você transita em um movimento de abandonar o que você estava fazendo e começar outra coisa. Só que você vai começar tudo novamente, você vai ter que preparar a base da fogueira, você vai ter que ir para o campo para poder cortar a lenha, você vai ter que preparar, você vai ter que colocar o fogo inicial, a madeira vai ter que esquentar, a madeira vai ter que pegar fogo até a fogueira ficar da maneira correta. Tem gente que não consegue... a sabedoria, gente, deixa eu te falar uma coisa que eu escutei de um homem muito sábio. Nossa, como a pessoa que me falou isso é sábia. Ela falou assim, a sabedoria não está em acender a fogueira, e sim em permanecer ela acesa. Pega isso aí. Vou repetir, A sabedoria não está em acender a fogueira, e sim permanecê-la acesa. Forte ou não isso? Fale para mim. É uma chave de sabedoria ou não? É uma chave de sabedoria ou não? Você pega, por exemplo, hoje, as empresas, né? A sabedoria não está em você fundar uma empresa, mas você permanecer ela acesa, cumprindo o propósito dela, cumprindo aquilo que você veio fazer com ela. Quando eu falei para vocês lá atrás, que é outro princípio que eu vou trazer aqui em profundidade. Creio que hoje, terça, quarta, na quinta-feira. Na quinta-feira, eu vou trazer esse princípio aqui, mergulhando nele. Sequência e frequência. Sequência e frequência. Sequência e frequência. O que é a sequência e a frequência? É você fazer aquilo que tem que ser feito para que a fogueira permaneça acesa. Tem pessoas que saem acendendo fogueira para tudo quanto é lado, e inclusive fogueiras sem propósito. Você gasta uma energia danada para acender uma fogueira, vai acender. Aí na hora que você acende a fogueira, não fica ninguém lá.
Não fica ninguém lá, nem você mesmo fica na fogueira que você acendeu. E aí você tem que pegar e sair para fazer outra, e outra, e outra, e outra. Outra palavra de sabedoria que eu quero liberar para você. Se você for acender uma fogueira, olha tanto que isso é bonito. Se você for acender uma fogueira, não acenda uma fogueira para ficar vazia. Só acenda uma fogueira se alguém for ficar lá. São duas palavras de sabedoria que eu aprendi. Pra vocês terem ideia, eu sempre fui um cara de poder construir muitos projetos, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E isso, para mim, não foi uma vantagem, foi um problema. Porque eu saía criando. Aí o pessoal falava, Fernando, mas você vai criar outra coisa? Eu vou criar outra coisa. Eu falei, não, mas você nem encerrou o que eles criaram, você vai criar outra. E eu falava, vou criar outra. Porque minha alma, ela é um fogo, ela é uma fogueira gigante, gigante. Só que com o passar dos tempos, eu estou com 34 hoje, e você vai ficando mais maduro e você entende, é melhor você gastar toda a energia e você preparar uma grande fogueira, é melhor você gastar toda a energia para trazer as pessoas para perto da fogueira que você está construindo, é melhor você gastar toda a energia para quando todas essas pessoas chegarem próximo à fogueira, você poder fazer tudo o que precisa ser feito com elas ali, do que você criar 10 fogueiras e depois você ter que gerenciar 10 fogueiras ao mesmo tempo e não deixar a lenha acabar de nenhuma. E a dúvida, ela entra exatamente aí, porque quando você tem 10 fogueiras, vai chegar uma hora que você vai ter que escolher em qual fogueira você vai ficar, qual fogueira você vai dar foco, qual fogueira que você vai colocar lenha. Vai chegar uma hora que você não vai ter lenha para todas as fogueiras. E aí você vai ter que escolher uma fogueira para poder priorizar. E é nesse momento que a gente vai fazer o movimento que vocês fizeram ontem. Limpa as distrações, alinha o alvo, e quando você selecionar, quando você falar, não, são essas 3 prioridades aqui, acabou. Você fala assim, aqui é o lugar onde eu vou ter paixão, aqui é o lugar onde eu vou gastar minha energia, aqui é o lugar onde eu vou colocar tudo que eu tenho. Aí você vai elimina as distrações e elimina também as dúvidas. Por isso que é tão importante você ter clareza daquilo que você quer ter paixão. Entende? Você tem que ter clareza onde você quer ter paixão. Um lugar que eu quero ter paixão que está decidido na minha mente. É o quê? Eu quero ter paixão na minha esposa. Gente, hoje eu vou contar um negócio para vocês aqui. Assim, parece brincadeira, mas a coisa mais difícil que minha esposa falou quando foi casar comigo era sobre essas mulheres que vinham e se lançavam, né? Elas se lançavam mandando mensagens, elas se lançavam em lugares que a gente ia, que aconteciam assim, coisas constrangedoras, e a Anu sempre falava para mim assim, amor, se tem um negócio que me deixa chateada, é o jeito que essas mulheres te tratam. Essas mulheres que chegam, teve uma mulher que, a gente recém-casado, a gente estava numa palestra, e de repente, na hora que eu cheguei, a menina gritou assim, ó, nossa, o Fernando chegou, quero tirar uma foto com ele. Mas gritou assim, daquele jeito, mas, né, tipo, nossa, não sei o quê. Aí, na hora que a Ranúcia entrou comigo, a gente recém-casado, vocês acreditam que a menina teve a capacidade de pegar o celular dela, entregar para a Ranúcia e pedir a Ranúcia para tirar foto? Que mulher que aguenta um negócio desse? A Ranúcia ficou brava, pra vocês terem ideia. A Ranúcia ficou tão magoada, que isso foi um movimento assim de uma, depois veio 2 lá. Ela falou assim, amor, eu quero divórcio. Com 1 mês depois da lua de mel, ela pediu divórcio por causa dessa cena. E eu falei assim, tem um negócio errado aqui. Tem um negócio errado aqui. Sabe o que estava errado? Eu não me posicionava. Por quê? Porque era bom saber que as pessoas gostam de você. Olha como é que são as coisas. É bom saber que as pessoas têm carinho por você. E é bom também saber que as pessoas gostam daquilo que você faz. Só que isso, chega uma hora que você fala assim, o que você prefere? Ter paixão por essa mulher que está do seu lado ou ter essas 3, 4, 5, 6 pessoas com simplesmente doses de gestos de carinho, simplesmente para alimentar o ego? Eu falei, é claro que é minha esposa. Aí o que eu comecei a fazer? Me posicionar. Quando as pessoas vinham tirar foto, o que eu fazia? Se a Ranu estivesse do meu lado,
eu já ativava na hora. Ela vai tirar a foto com a gente e trazer a Ranus para perto de mim. Quando as pessoas pegavam e falavam assim, qualquer coisa, mas é qualquer coisa que elas falavam assim, deixa eu perguntar, é só você que pode? Eu falei, não, vai, eu e minha esposa. Eu me posicionava, não tinha dúvida, eu já falava, eu e minha esposa. Ah, é para ir para uma palestra em outra cidade. É eu e minha esposa. Tem que fazer um convite para participar de tal coisa. É eu e minha esposa. Eu não abria espaço para a minha esposa não estar comigo. Ao ponto que eu liberei uma palavra sobre a minha vida assim, ó. Se não há espaço para a minha esposa estar, não há espaço para mim. Não tem dúvida. Se não cabe a minha esposa, não me cabe lá. Não cabe. Paixão, o querer. Eu quero que a minha esposa esteja do meu lado. O que aconteceu? Já escutei várias conversinhas que as pessoas, olha só, têm receio de chegar perto de mim quando a Ranu está. Só tem receio de chegar perto de mim quando a Ranu está quando a pessoa tem uma segunda intenção por trás. Se você se posiciona diante daquilo que você tem paixão, o povo vai parando de encher o saco seu. Mas se você não mostra paixão, desculpa o jeito que eu vou falar, tá? Eu vou usar uma metáfora aqui. Se você não demonstra que tem paixão pela sua esposa, desculpa o palavrão que eu vou usar aqui agora, tá? Desculpa, eu vou usar um negócio forte. Se você é uma metáfora para você associar com as coisas da sua vida aí. Se você não demonstra que você tem paixão pela sua esposa, vai aparecer um monte de prostituta querendo roubar você. Quando eu falo a palavra prostituta, eu só estou falando aquela que você vai pagar, não. Eu estou falando para a prostituta, como entre aspas, tudo aquilo que quer roubar você daquilo que você tem paixão. Só para vocês terem ideia. Eu estou fazendo um reposicionamento das plataformas digitais. E aí, eu e minha esposa nos alinhamos, falei, amor, vamos deixar esse Instagram só para as coisas que são profissionais? Aí eu fui lá e coloquei somente as coisas profissionais. Não coloquei que eu era casado. Aí eu recebi uma mensagem do lado da minha esposa no meu direct lá assim, oi, tudo bem? Eu, tudo bem, porque eu respondo todo mundo. Como que vai tudo? Eu falei, vai tudo bem. Ela pegou e respondeu assim, deixa eu te perguntar, você é casado? Você é casado? Eu falei, olha isso aqui. Na hora que a Lúcia bateu o olho, falou assim, amor, isso é cilada para você, olha para você ver. Essa menina acabou de criar um Instagram, e ela acabou de criar um Instagram, ela quase não tem seguidores, tem poucas fotos, e se é só alguém tentando te testar. Olha a cilada. Olha a distração. E aí, qual foi a minha resposta? Sou casado e muito bem casado. A resposta foi, desculpa, achei que você não era. Morreu. Tirou a distração, tirou a dúvida e eu mantive no meu foco. Posicionamento, você tem que se posicionar. Se posicione naquilo que você tem paixão. Quando eu falava assim, nós vamos fazer essa cidade na cidade que mais ama no mundo. Eu não tirei isso do meu radar, não. Isso está no meu radar. Nós vamos fazer uma fonte de amor para o mundo, que vai jorrar para todos os lugares do mundo, mas eu tenho uma outra aqui, que isso é algo particular. A cidade que eu estou vai ser chamada da cidade do amor. Isso está entranhado em mim. Entranhado. E aí, se alguém chega e fala assim, como é que você vai medir isso? Dúvida. Aí eu falo, é mesmo, né? Não tem como medir isso, deixa para lá. Dúvida. Aí o que acontece? Quando a pessoa vem e fala assim, ó, olha a diferença de quem está se posicionando naquilo que tem paixão. Como é que você vai fazer isso? Não existe ainda, mas você pode ter certeza. Eu vou criar uma forma de como se mede o amor de uma cidade. Olha o posicionamento da paixão. Olha a paixão entranhada no peito. Olha a paixão queimando no seu coração. Você tem que se posicionar por aquilo que você tem paixão. Essa é a grande chave de sabedoria de hoje, porque quando você se posiciona naquilo que você tem paixão, a dúvida vai sendo diluída. Quanto mais paixão você coloca naquilo que você tem como alvo, naquilo que você tem como propósito, a dúvida vai sendo diluída. Aí eu pergunto para vocês, uma pergunta simples, muitos de vocês é dessa época. O Senna
tinha paixão ou não tinha pela corrida? Responde para mim. Ayrton Senna, ele tinha paixão ou não tinha? Responde para mim aqui nos comentários. O Senna tinha paixão ou não tinha pela corrida? Muita. Muita paixão. Ao ponto de entregar sua vida, na curva de uma pista. Paixão é tudo aquilo que você tem coragem de entregar à sua vida. Aí a pergunta que tem que ecoar dentro de nós é: quais são as coisas que eu tenho paixão? Ou quais são as coisas que explodem no meu peito, mas eu ainda não coloquei madeira suficiente, eu ainda não coloquei lenha suficiente? Olha, ontem eu fiz minha mentoria, a minha mentoria de posicionamento de vida, de posicionamento de brand, de um monte de coisa. Então eu fiz 2 mentorias, uma cedo e uma à noite. E chegou uma hora lá que eu vou falar para vocês aqui que são membros da EIA. Chegou uma hora lá que existe um exercício, olha, é um exercício muito pesado, né? Muito pesado. É onde eles colocam lá, assim, sua família, é como se fosse, coloca sua esposa, não sei se alguém de vocês já fez esse exercício, coloca sua esposa e seus filhos na trilha de um trem e do outro lado coloca a sua comunidade. É como se viesse um trem, e esse trem eu tenho o lugar onde eu desvio ele, que eu posso deixar ele passar por cima dos meus filhos e da minha esposa, e do lado de cá, ele pode passar em cima de toda a minha comunidade. Minha comunidade, ela, em quantitativo, ela é muito maior. Em quantitativo, ela é muito maior do que a minha família. A minha família vai dar 5 pessoas, né? Heitor, Arthur, Aurora, Ranucci e, no caso, eu, né? E do lado de cá eu tenho 50 pessoas, uma comunidade inteira. E aí, isso é para você poder apurar aquilo que você tem paixão. E aí vem um trem. E esse trem, ele vai passar ou na trilha de cá ou na trilha de cá. E aí você precisa escolher. Porque o trem, do jeito que ele está vindo, ele já vai passar em cima da sua família. Mas você pode escolher desviar a trilha e passar em cima da sua comunidade. Agora pega aqui, ó. Você tem que escolher. Você tem que escolher. Porque ele vai passar de qualquer jeito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Do lado de cá está a sua família. Do lado de cá tem algo que você tem paixão. E só para vocês saberem como eu fiz o exercício ontem, o exercício que eu fiz ontem foi assim, ó. Foi a minha família e as minhas comunidades. Guardiões do Amor Maior e EIA. Do lado de cá, minha família. E do lado de cá, os Guardiões e a EIA. Por qual dos dois vocês acham que eu optei? Coloque para mim. Família ou comunidade? Responde para mim. Responde para mim. Você que está aqui também acompanhando pelo Instagram, responde para mim. Muitos de vocês disseram aí família, 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 família. Alguns estão colocando comunidade agora, aqui também. O Werner, que está acompanhando a gente, falou: quero brincar disso, não. Não é brincadeira, gente. Isso é vida mesmo, Werner. Não tem jeito, cara.
E vou explicar para vocês por que é que eu tive que fazer comunidade pela quantidade de pessoas. Aí é muito difícil. Agora pega aqui, ó. Agora pega. Como é que a comunidade ela vai desdobrando? De repente chega um momento que você nem conhece mais quem são as pessoas. Por exemplo, os guardiões do amor maior. Os guardiões cresceram tanto que eu nem sei quem está lá mais. Tem pessoas que é guardião que eu nem sei o nome. E aí, nesse processo de escolher entre minha família e a comunidade, olha só qual que é a base da nossa aula de hoje. A dúvida. A dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta pro seu coração. Se fosse para colocar a tua família e uma paixão que você tem, você escolheria a sua família ou essa paixão que você tem? Só para você refletir, porque tem que ecoar dentro de você. A dúvida gerou na hora da resposta, na hora que você tem que dar essa resposta, no exercício. Depois, gente, se vocês quiserem aprender a fazer esse exercício, é muito legal. Tem um cronômetro grande, onde você tem 1 minuto para decidir. 1 minuto para decidir. E todos vocês estão decidindo aí, né? Minha família. Estou perguntando vocês, escrevam para mim. Pelo qual vocês decidiriam? Pela família de vocês ou pela paixão de vocês? Pode responder sem medo, que não tem certo ou errado. É só hoje esse exercício ele é um impacto na alma. Ele é um impacto na alma. Imagina, né, professora André? A senhora tem a Cecília, e a senhora tem que decidir entre a Cecília e a comunidade que a senhora está criando. A comunidade das mães. Agora imagina só, vou colocar a professora Andréia nesse lugar. Ela tem a Cecília de um lado e ela tem 10 mães grávidas do outro lado. Não são só 10 mães, 10 mães grávidas do outro lado. Vou soltar o relógio aqui, professor André. E o trem está vindo, e eu quero que a senhora responda para mim. Libera seu microfone aí, professor André. Só o microfone, não precisa liberar a câmera, não. Só o microfone. Nossa, Fernando. Não conversa não. Não conversa não, porque seu tempo já vai estar passando. Não conversa não, porque eu só vou soltar o relógio e eu só quero, na hora que eu falar que o trem está vindo, aí a senhora vai falar. É 1 minuto. Está valendo o relógio. Agora a senhora pode falar. Cheguei a sentir gosto de sangue na boca, você acredita? Imaginando a atividade. Mas eu sei. Foi muito do que eu senti ontem também. E o seu tempo está passando e o trem está vindo. Já se passaram 10 segundos. A Cecília de um lado e o trem está vindo na direção é dela. E do lado esquerdo, 10 mães grávidas. Em todas as fases. Que acabou de receber a notícia, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Tá bom, Fernando, chega. Tá bom, já tá. 30 segundos. Eu não teria coragem de deixar essas mães morrerem. Então o trem passaria em provavelmente eu estaria junto com elas. Também não teria coragem de ficar de fora. Você tem 10 segundos. O trem vai passar em cima de quem? Da minha família. Sei que muitos de vocês estão sentindo a mesma coisa que a professora André está sentindo agora.
Cassiara está chorando. A professora Andréa está chorando. Paixão, né, gente? Acabou de vir um insight aqui para mim. Acabou de vir um insight poderoso aqui para mim. Nossa Senhora, é muito forte isso aí, Fernando do céu. Credo. Acabou de vir um insight muito poderoso aqui para mim. Quando Deus tinha do lado da trilha do trem a humanidade e do outro lado ele tinha um filho dele, qual foi a escolha de Deus, Pai? Responde para mim. Quando o trem estava vindo e o pai teve que escolher em qual via o trem ia passar. De um lado, a comunidade, a humanidade. E do outro lado, o seu filho. E detalhe, tá? O seu único filho. Por isso que eu peguei a professora André. Porque a Cecília, a professora tem 2 filhas. Uma já está com o Papai do Céu e a outra é a que acompanha com ela o dia a dia. Por isso que eu a escolhi, porque é o jeito mais próximo para eu poder dar esse exemplo da dúvida. Ela escolheu ficar com as mães e entregou a sua própria filha. Isso remete a nós uma paixão legítima. E esse exercício coloca a gente para tomar uma decisão. Porque se for algo que não está alinhado ao seu propósito, você jamais vai trocar a tua família por algo que não faz parte do propósito. Muitos de vocês que responderam eu optaria pela minha família, lembre-se que vocês estão desalinhados daquilo que Deus fez. Porque Deus entregou o seu próprio filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Poderoso ou não isso, gente? Você tem que colocar na balança. Porque se você não coloca na balança para decidir, você sempre vai ficar flutuando de um lado para o outro e não vai saber o que é paixão. Quando colocou para mim, para eu decidir, eu sempre falo para vocês aqui o tempo inteiro 2 coisas que eu trabalho comigo. É a sensação que eu vou morrer logo, eu já falei isso várias vezes, é a sensação que eu vou perder meus filhos. Eu faço esse exercício quase todos os dias. Eu olho para o Heitor e me imagino sem o Heitor. Eu olho para a Aurora e me imagino sem a Aurora. Eu olho para o Arthur e me imagino sem o Arthur. A pessoa que eu mais tenho dificuldade de perder, por incrível que pareça ainda, não são os meus filhos, é a Ranuce. A Ranuce é a única pessoa que eu olho que eu ainda não dou conta de soltar ela 100%, que dá aquela dor, que dá aquele ruído, mas os meus filhos eu já faço isso, a minha esposa eu já faço isso, com as pessoas que estão em minha volta eu já faço isso. É porque se você está preso às coisas, você nunca vai se decidir, você nunca vai ter fé por aquilo que Deus quer que você tenha fé. Eu demorei 10 segundos para escolher entre minha família e entre as minhas comunidades. E de cara, o que eu quero dizer que em 10 segundos eu entreguei minha família por vocês que estão aqui.
por vocês da EIA, por vocês que estão aqui no Instagram, que eu nem conheço, que estão querendo fazer parte de alguma maneira dessa comunidade. Em 10 segundos eu decidi. Em 10 segundos eu decidi. Quer ver? César, libera seu microfone. César, entre a Jaicar, toda a comunidade Jaicar de um lado, e do lado de cá sua esposa, sua filha e sua netinha. Qual que seria a sua decisão, César? Pela minha sociedade, pelos 50%, assim, eu escolheria minha família. Por que você escolheria sua família, César? Fernando, assim, eu é pelo apego, sabe, assim, pela paixão, pela paixão da minha família, pelos meus filhos, netos. Você falou a palavra pelo apego? Pela paixão, eu não dei conta eu tentei fazer esse exercício, assim, assim, eu acho que eu respondi rápido, porque eu tinha feito, assim, essa paixão pela família, pelos filhos, assim, eu fui responder rápido, né? Assim, eu escolhi pela a minha família. Agora eu quero entregar uma chave de sabedoria para vocês, tá? O que eu tô fazendo vocês pensarem, qual que é a escolha de vocês, não significa que decidisse pela comunidade, ou decidisse pela família. Não existe certo e errado aqui, tá? Muito claro. Isso no final no final do exercício a gente entende. Não existe o certo e o errado. Porque se tua família fosse a sua maior missão de legado, tudo bem. Tudo bem também. Mas o que eu quero falar para você é assim, ó. Olha tanto que isso é forte, gente. Agora eu vou colocar a minha pitada espiritual no exercício. Olha isso, César. A palavra de Deus fala que para você ganhar a sua vida, você vai ter que perder. Na hora que acabou de acontecer o trem, olha como que é. Deus vai ressuscitar para a eternidade aquilo que você entregou para a morte. E não aquilo que você escolheu ficar com ele. Em entrelinhas e de maneira prática, seria assim, César, ó. Você vai continuar com a sua família, normal, vivendo aqui na Terra, mas aquilo que ele vai ressuscitar para nunca mais morrer vai ser sua empresa. Ou vai ser sua família. Você escolheu a família, então vai ser a empresa, porque foi a empresa que você entregou como sacrifício. Foi a empresa que você entregou como oferta. Aí o que aconteceu? Aquilo que era mais importante que você entregou como sacrifício é aquilo que Deus vai ressuscitar. E você deixou de entregar o seu bem mais precioso por causa do apego. Forte ou não isso, César? Sim. Aí se eu fosse seu mentor, César, se eu fosse, né? Eu ia falar assim, ó. César, o princípio das coisas é você colocar como sacrifício aquilo que você mais ama. E não ao contrário. Ficar apegado com aquilo que você mais ama. Agora, vocês conhecem o princípio, né? Deus vai ressuscitar aquilo que você entrega como sacrifício. Vou fazer agora o César sabendo do princípio. Sabendo do princípio, vou fazer a mesma pergunta para ele.
César, se você tivesse que escolher agora, sabendo do princípio, entre o trem passar em cima da comunidade Jaikai e em cima da sua família, qual que você escolheria? Jaikai. Viu? Quantos segundos o César demorou para responder? Por quê? Porque agora ele tem certeza. Aqueles que ofertam, que amam em sacrifício, Deus vai ressuscitar. Percebem o poder disso? É muito poderoso, minha gente. Tem uma frase que eu quero que vocês guardem ela no coração. Ela representa muito daquilo que me faz ter fé. A frase é assim, ó. Deus sempre começa do fim para o começo. Deus sempre começa do fim para o começo. Vocês sabiam que o hebraico, vocês quem sabe disso aqui? O hebraico, quando você vai ler o hebraico você lê do fim para o começo? Quem sabia levantar a mão, quem não sabia balançar a mão assim, ó. Não sabia? Olha o tanto que é interessante. Como o hebraico a gente começa do fim para o começo, quando você começa a ler a frase, você já sabe do final. Quando você chega no início da frase, você já sabe o que é o fim. Louco ou não isso? Então, se qualquer história, qualquer frase que eu vou ler, eu já sei qual é o final. Por exemplo, se eu fosse colocar numa frase só essa pergunta de quem você escolheria, e na mesma frase tivesse a resposta de quem eu escolheria, você já saberia lá do fim que Deus vai ressuscitar aqueles que você vai sacrificar. Quando você chegasse no fim da frase, você já tomaria a decisão certa. Olha que chave de sabedoria. O que eu fiz com César aqui agora, ensinando o princípio para ele, foi começando do fim para o começo. Quando eu mostrei para ele do fim para o começo, ele nem esperou. Não, eu quero é que minha família seja ressuscitada para a eternidade. E no final das contas do exercício foi impactante para mim, porque a pessoa falou para mim assim, ó, olha o que ela falou para mim. Fernando, esse exercício não é para você achar que você vai ter que sacrificar um ou outro, porque os dois vão ser salvos. Um vai ser salvo porque o treino vai passar por cima dele, e o outro vai ser salvo porque ele vai ser ressuscitado, ele vai ser lembrado, vai ter legado. A situação que a gente queria colocar para você aqui é simplesmente para você saber que quando você tem paixão pelas coisas, as coisas não morrem. Não vai morrer nem sua família, nem vai morrer a comunidade, mas é importante você saber com que você está disponível a sacrificar. Pega Abraão quando ele sobe com Isaac. Ontem o Emerson acabou de entrar aqui. Olha que coisa linda. O Emerson acabou de entrar aqui. Abraão recebe a mensagem de Deus. Abraão, sacrifica Isaac. Como assim? Sacrificar meu próprio filho? E detalhe, Isaac era o filho predileto. Isaac era aquele filho que veio quando Sara não podia gerar filhos. É como se Isaac fosse aquele projeto que você sempre sonhou ter em mãos. E ele pega, não importa, o Senhor está pedindo para sacrificar, eu vou sacrificar. E aí ele sobe o monte com Isaac. E aí tem uma cena de um filme, o filho de Abraão, Isaac, perguntando assim, pai, se a gente vai fazer o sacrifício, cadê o cordeiro? E Abraão, em lágrimas, responde, Deus proverá. E na hora que Abraão coloca Isaac, não há dúvida no coração de Abraão que ele vai sacrificar o filho.
Não existe dúvida que Abraão vai sacrificar o seu filho. E na hora do sacrifício, Abraão pronto para cumprir a decisão, o chamado, a paixão pela vontade de Deus em sua vida. Na hora que ele vai sacrificar Isaac, Deus fala: Abraão, pela sua coragem, pela sua fidelidade, olha para o seu lado. Ali tem um cordeiro. E nesse momento, Isaac é poupado, porque Deus deu a provisão do que ia ser sacrificado. E o Emerson dizia ontem que até hoje o nome desse monte se chama o Monte da Provisão. Deus proveu. Deus proverá. Vou liberar uma palavra para você agora. Eu tenho certeza que essa palavra são 6 horas da manhã, e 6 horas da manhã é a hora dos anjos. E essa palavra vai mudar o rumo da sua história. Vai mudar o rumo da sua história. Tudo aquilo que vocês decidirem por essa paixão espiritual, Deus vai mandar o Cordeiro para prover todas as suas necessidades. Tudo que vocês decidirem de corpo e de alma nessa paixão pela vontade de Deus, Deus vai prover tudo o que é necessário. Sabe qual que é a potência dessa escola? É porque essa escola a gente está aprendendo do fim para o começo. Do fim para o começo. Eu só não quero te ensinar porque eu estou aqui como instrumento, a fazer você refletir no que você tem que decidir, minha família ou minha comunidade. Eu quero te ensinar do fim para o começo. Fica tranquilo, porque aquele que o trem passar por cima, o Senhor vai ressuscitar. Os seus olhos não podem estar apegados às coisas naturais. Os seus olhos têm que estar fixados nas coisas sobrenaturais. Qualquer decisão que você tome, você tem que saber qual é a sua paixão. Você tem que saber qual é a sua paixão, o que é aquilo que você vai escolher sem a sua vontade. Deixa eu te falar aqui, nossa, é tão doído que eu vou falar, é tão pesado. Mas eu preciso falar. E vou falar por mim, para não doer tanto em você. As minhas paixões humanas são medíocres. As minhas paixões humanas são vergonhosas. Ou eu ativo a paixão divina em quem eu sou, ou eu ativo o poder divino em quem eu sou, ou eu vou viver no chiqueiro comendo as lavagens dos porcos, porque são essas lavagens as minhas paixões humanas. Medíocre. Vergonhosas. E talvez seja só eu que seja assim. Talvez eu estou colocando uma carga em vocês que nem é de vocês, é minha. Pode ser que seja também. Mas ou a vontade divina, essa paixão pela vontade de Deus, ela toma a minha vida, toma meu coração, toma quem eu sou, ou eu sempre vou ficar no chiqueiro comendo a lavagem dos porcos. E preparando essa aula para vocês, que coincidiu junto com esse exercício que eu fiz ontem, eu tomei uma decisão. Eu disse para vocês que o que contrapõe a dúvida é a fé. Foi isso que eu falei para vocês. O que contrapõe a dúvida é a fé. Então, eu tomei uma decisão. Minha decisão é
para as coisas espirituais que surgem na minha vida, não tem conversa. Eu vou me decidir por elas. As coisas espirituais que aparecem como alvo na minha vida, não tem conversa. São por elas que eu existo. Ontem, Fabi, a Fabiana está aqui. A outra Fabi, sem ser a Fabi. A Fabiana da tia Sônia. Ontem, eu acordei 4 da manhã, fiz 10 reuniões ontem, e a última, depois que eu estava numa última reunião, eu coloquei as vasilhas da tia Sônia no meu carro para entregar, e falei para ela assim, ô tia Sônia, eu mandei um áudio para ela, né? Quero passar aí para entregar as vasilhas da senhora, porque ela foi e preparou a comida mais gostosa, eu nem sei se ela está aí, preparou uma comida mais gostosa e trouxe aqui em casa. E as vasilhas dela tinham ficado aqui e a gente deixou as vasilhas expostas para a gente poder lembrar de devolver. E essas vasilhas ficaram 1 semana expostas lá, incomodando a Ranúcia e eu. Aí eu peguei e falei assim, amor, vou devolver as vasilhas hoje. Saí mais cedo, no meio do caminho tive que fazer um atendimento e não deu para entregar as vasilhas. Aí eu peguei e falei, não tem dúvida, eu preciso entregar as vasilhas hoje. E mandei um áudio para a tia Sônia. Tia Sônia, eu vou sair muito tarde de uma reunião, 11, 11h30, e eu queria saber se mesmo assim eu posso passar aí para entregar as vasilhas para a senhora. Ela falou, pode passar, Fernando, sem problema. Aí na hora que eu entreguei as vasilhas, e ela foi falando o que Deus tem feito com ela através da Eia, o que Deus tem transformado, e eu olhando para o João Pedro, que é acho que o netinho dela. Aí ela pegou e falou assim, inclusive, o João Pedro, ele tem um problema de cognição, ele já foi no neurologista, ele já foi em psicopedagoga, nem está estudando. Na hora que a tia Sônia falou isso, a minha fé estabeleceu. Eu estava cansado, querendo ir para casa, tomar um banho, jantar, porque eu nem tinha comido, com fome. Eu peguei e falei assim, não, estou aqui pela fé. E pela fé, eu vou orar pelo João Pedro, e João Pedro vai ser curado. Pela fé, eu vou orar pelo João Pedro, e João Pedro vai ser o menino mais inteligente da sala dele. Pela fé, eu quero pedir ao Espírito Santo que possa reorganizar todos os neurônios, todas as sinapses que não estão fazendo de maneira correta, os lugares no cérebro do João Pedro que não estão conectados de maneira correta, que não estão fazendo as ligações de maneira correta. Eu sou um homem de Deus e pela fé eu vou orar pelo João Pedro, e João Pedro vai ser curado, e João Pedro não somente ele vai voltar a ter a cognição dele, como ele vai ser o melhor aluno da escola dele. E ali eu coloquei a mão sobre o João Pedro e com toda a fé. E aí eu quero que vocês entendam que princípio bonito. A oração que eu fiz para ele foi assim, ó. Senhor. Foi como se fosse o último ato da minha vida. Todos os créditos que existem na minha vida, de tudo que eu já fiz nessa terra, se eu tenho algum crédito para ser um instrumento de milagres na vida do João Pedro, eu quero gastar todos esses créditos agora. Senhor, cheguei a fazer uma oração assim. Se existe algum poder na minha mão que futuramente vai ser para orar pelo meu filho para ele ser curado, eu quero gastar todos esses créditos que eu ia usar com meu filho para a vida do João Pedro agora. E meu coração até muda as batidas, que eu estou sentindo o coração batendo aqui agora, só de explicar isso para vocês. Só de explicar isso para vocês, meu coração está dilatando aqui dentro de mim. Tudo que eu tinha de fé, eu coloquei sobre a vida do João Pedro. E a forma que eu estou dizendo que eu fiz essa oração para vocês, não tem conversinha de que, tá bom, e se o seu filho tivesse um câncer e você usasse o poder que tem de cura para o seu filho e para o João Pedro? Esse é meu desejo. Esse é meu desejo. Mas e se o seu filho morrer de câncer? Eu vou viver cada etapa do câncer do meu filho junto com ele. Mas todo segundo eu quero morrer para mim mesmo pela vida daqueles que cruzam o meu caminho. Essa é a grande virada de chave que eu fiz, estou fazendo
E estou compartilhando com cada um de vocês. Eu estou pronto para morrer por cada um que cruza o meu caminho. Eu estou pronto para entregar minha vida para cada um que cruza meu caminho. Ontem a Ana Paula me ligou e falou assim, Fernando, me atende. Pode ser o último horário, pode ser o último horário que você tiver. Não importa, eu vou para aí. Só você falar, Fernando, é tal hora, Ana Paula, é tal hora que eu vou para aí. Naquele momento eu percebi um Isaac. Ela é um Isaac, ela está sacrificando tudo para estar comigo. Ela está falando que não importa o filho, não importa o esposo, não importa o negócio, ela quer estar comigo nesse monte. E aí olha que profundo que é. Ela está dizendo assim, ó, eu vou subir para o monte com você, porque ela sabe que quando ela chegar no monte, eu não vou poupar o meu Isaac para poder salvar a vida dela. E a pergunta que eu quero que ecoe no seu coração é essa. Será que você não está poupando o seu Isaac? E porque você está poupando o seu Isaac, você não sobe o monte? Será que como você está poupando o seu Isaac, as pessoas não te procuram? Será que pelo fato de você estar poupando o Isaac, o milagre não acontece? Porque Deus quer fazer o milagre na hora que você vai fazer o sacrifício. E o lugar para onde eu quero levar vocês aqui nessa manhã é que quanto mais você tiver coragem de sacrificar aquilo que você ama, mais milagres Deus vai fazer. Quanto mais você tiver coragem de sacrificar o seu Isaac, subir o monte, e a pergunta é essa, qual é o seu Isaac hoje? A professora André sacrificou o Isaac dela. O Isaac dela era a Cecília. Ela sacrificou o Isaac, mas chegou lá no alto do monte. Deus pegou e falou assim, não, minha filha. Pelo contrário, você acabou de sacrificar a sua filha. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou transformar a sua filha numa grande mulher de Deus, porque você sacrificou a filha que você tem para nascer a filha que ela é minha. Você sacrificou mesmo, minha filha. Você sacrificou a sua filha, mas para nascer a minha filha. Estou vendo aqui, ó, o Padre Rodrigo acabou de entrar aqui na nossa live. Ah, Padre Rodrigo. Padre Rodrigo veio de uma família rica, milionária, cheia de dinheiro. Ele falou isso na missa esses dias. E eu sacrifiquei tudo para poder cuidar das pessoas. Para poder cuidar da minha comunidade. E quando você olha lá para aquilo que ele faz, para aquilo que ele ama fazer, cuidar das pessoas, de olho nas pessoas, ele está vendo tudo. Por que ele entrou na live? Para saber o que eu estou fazendo, para cuidar da ovelha que eu sou. 6h12 da manhã ele entrou na minha live. Deixa eu ver o que minha ovelha está fazendo. Deixa eu ver o que minha ovelha está falando. Sacrifício. Quando chegar a hora de você sacrificar os seus Isaques, não tenha medo. E eu não estou iludindo vocês que Deus vai mandar o cordeiro toda hora. Porque Deus levou minha mãe e não mandou o cordeiro. Deus levou minha mãe e não mandou o cordeiro. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu subi o monte e quando eu encontrei minha mãe no chão, aquela cena que nunca sai da minha memória, todos os dias eu lembro como se fosse na hora, a minha certeza não está naquele corpo que eu encontrei morto no chão, mas no corpo que foi ressuscitado para a glória de Deus. E o que eu estou dizendo para vocês aqui hoje, de maneira muito clara, é que todas as vezes que vocês estiverem comigo, eu vou estar pronto, decidido a sacrificar o meu Isaac por vocês. Essa é a minha resposta
como para vocês que fazem parte da EIA. Essa é a minha resposta para quem faz parte dos Guardiões do Amor Maior. E cada dia mais que eu estou mergulhando nisso, mais decidido eu estou. Com menos dúvida eu tenho de que eu estou nesse mundo para me sacrificar por amor àqueles que cruzam o meu caminho. Paixão é isso. É o que você está disposto a sacrificar por algo muito maior. Fernando, se fosse para você entregar nesse dia de hoje que está sendo tão poderoso, dúvida. O que contrapõe a dúvida é o quê, Fernando? É a fé. E o que é fé? Fé é você acreditar naquilo que você ainda não vê. Fé é o fundamento da esperança. Fé é você não saber o que há de vir, mas estar pronto para se sacrificar ao ponto de que você possa perder tudo. Mas pela fé, eu sei que no reino de Deus, perder não é perder, perder é ganhar. Porque eu sei que no reino de Deus não existe morte, existe transformação. Eu não vejo tudo isso, eu não tenho garantia de que nada disso vai acontecer, mas pela fé eu escolhi, eu decidi fazer essa experiência. E eu quero encerrar essa reflexão de hoje. Eu quero encerrar essa reflexão de hoje com uma palavra mesmo, sabe? A imagem que eu tenho é que os anjos estão colocando lenha nessa fogueira que se apagou na sua vida. Os anjos estão colocando madeira, lenha, para aquilo que você veio fazer no mundo. Para representar muito bem isso, quero trazer a professora Andréa novamente. Agora, professora Andréa, a sua dedicação com essas mães que você salvou tem que ser muito maior, porque nelas tem o peso da vida da sua filha. Se você tinha alguma dúvida que esse projeto é um projeto que Deus te entregou, agora você tem que fazer isso virar de qualquer jeito. Por quê? Porque na vida delas tem o peso da vida da sua filha. É isso que o sacrifício faz você fazer. Todo sacrifício faz você ter certeza por aquilo que você escolheu ficar. E aí não tem dúvida, tem fé. E fé não é aquilo que eu desejo, é aquilo que Deus vai fazer acontecer. O que eu desejo no dia de hoje para vocês é que vocês tenham fé. E que essa fé extermine a dúvida que tem impedido cada um de vocês realizar aquilo que é da vontade de Deus para a vida de vocês. Fé. Fé. Que essa palavrinha tão pequena, possa reverberar dentro de você hoje. Fé. Fé. E que ela possa ser uma flecha para alcançar uma outra coisa. O sacrifício. O sacrifício. Tenha fé de sacrificar. Porque o que há de vir
é muito maior. É muito maior. Fecha seus olhos. Eu quero fazer aqui 1 minuto de uma oração por você. Senhor, eu quero te pedir 2 coisas apenas para essa família maravilhosa. A primeira é que eles encontrem, eles despertem para aquilo que eles têm paixão. E a segunda é que eles tenham coragem de sacrificar o que eles descobriram a paixão. Essas 2 coisas que eu peço de maneira consciente para eles. Que eles descubram a paixão da vida deles e que eles tenham coragem de sacrificar aquilo que eles descobriram. Porque quanto mais coragem do sacrifício eles tiverem, mais potência, mais velocidade para o reino eles vão dar. Porque o apego nos paralisa e o sacrifício nos impulsiona. Então, o que eu peço para a vida deles, Pai querido e Pai amado, é menos apego e mais sacrifício. E que esse sacrifício possa ser a oferta agradável aos sonhos e projetos que o Senhor precisa fazer acontecer aqui na terra, através de cada um de nós. Por isso, eu selo as nossas vidas, selo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uau! 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 Mandem para mim, eu recebi aquele dia os depoimentos no meu privado. Qual foi sua experiência com essa aula de hoje, tá? Manda para mim. Quando você for escrever sua experiência, Deus vai desdobrar muita coisa nos seus pensamentos. Então, faça isso. Só queria falar para vocês que estão aqui têm que valer muito a pena, porque eu sacrifiquei os meus filhos por vocês. E vai valer a pena. Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. E eu quero saber depois o que vocês sentiram nessa aula de hoje. Manda lá para mim. Tchau, gente. Beijo e até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente vai falar sobre desânimo, tá bom? Beijo, fica com Deus.